Gente, vocês não sabem quem tá aqui. Minha amiga, cunhada, psicóloga maravilhosa, especialista em terapia cognitiva comportamental. Raquel Loures, muito obrigada por você estar aqui. Ai, Mi, só tenho que te agradecer. Um prazerzão, né? Assim, é um desafio estar aqui, né? Foi custoso estar aqui, mas eu tenho muita confiança no seu trabalho e eu só tenho que te agradecer. O prazer é todo meu. Muito obrigada. Conta pra gente, por que é tão difícil mudar? Nossa, Mi, começou com uma bomba, né? Mas vamos lá. Eu acho que com o passar do tempo, com o processo terapêutico, a gente vai entendendo o quanto as nossas emoções impactam no nosso comportamento. E a gente não aprendeu, né, sobre emoção, né, sobre o que é se sentir ansioso, né, o que ter inveja, sobre ter ciúmes. E quando de alguma forma você é impactado por um sentimento, a tendência é que você repita o seu comportamento, né? E assim, de alguma forma, vai se tornando um padrão de funcionamento. Então, eu acho que um ponto importante falar no processo terapêutico e eu vou puxar a sardinha um pouco para o meu lado, para a terapia do esquema, que fala muito sobre as emoções, né? Ela fala que você tem memórias emocionais o tempo inteiro. Então, quando você, de alguma forma, tem acesso às essas emoções, mas não consegue nomeá-las, você repete o mesmo padrão de comportamento. Então, acho que o processo terapêutico vai te mostrando num primeiro momento, te psicoeducando sobre as suas emoções, e a partir daí você vai tomando consciência e vai podendo modelar o seu comportamento. E por que que o processo de mudança é tão difícil? Porque o processo de mudança, como qualquer processo, leva tempo, Tempo. né? E o que que o ser humano, de alguma forma, nós temos em comum? Um certo imediatismo, né? Eu mudei o comportamento agora e eu quero que haja uma transformação. Só que não. A gente precisa ir modelando, né? Eu posso, por exemplo, te dar uma aula sobre como é dirigir um carro. Quando você pegar o seu carro, você vai dirigir da sua forma, do seu jeito. Então, eu acredito que o processo de mudança é difícil porque você tem que se conhecer muito bem para entender num primeiro momento até o que te incomoda, o que você precisa mudar, né? Muitas vezes, Mia, a gente não tem acesso nem sobre as nossas, o que que a gente precisa mudar, o que que precisa ser feito. É o comodismo. É mais fácil eu Sim, ficar desse jeito mesmo, vou ficar desse jeito, não vou mudar perfeito, e não vou mudar. perfeito. É, E aí a gente fala, Mi, de alguma forma, das pessoas que não estão no processo terapêutico, né? Eu acho que o processo terapêutico te leva para a mudança. Então, quem está em terapia quer mudar. eu não sei se isso se encaixa nesse processo de mudança, mas eu amamentando o Gabriel com mais de 3 anos, quase fazendo 4 anos, e aquela situação estava cômoda para mim. Então eu precisava mudar, eu já queria realmente fazer minha cirurgia das mamas, mas assim, foi muito difícil para mim. Eu precisava mudar, eu tinha essa consciência, foi muito custoso e muito doloroso. E, na verdade, para ele nem foi tanto, foram 3 dias ali, aquela situação, mas para mim eu sofri demais. Então, as mudanças, às vezes, é porque está cômodo, era cômodo para mim. O bebê chorava, eu colocava no colo, era cômodo para mim, né? E a mudança é uma coisa que me fez muito bem, né? Hoje a minha relação com meu filho melhorou muito. Eu operei minhas mamas, as minhas mamas estão no lugar. Então, assim, eu vejo que o processo de mudança é muito custoso, assim. Teve algum caso que você desistiu? Eu acho que desistir não, sabe assim, mas a permissão para sair de uma história que eu não estou ajudando mais. Incrível perceber isso. A gente tem que entender, né? Quando a gente ajuda, quando a gente de alguma forma não se sente mais capacitado para estar ali atendendo aquele sujeito, né? Tem que ter humildade para isso, talvez, né? E nesse caso, você Sim, encaminhou para alguém? Quando você sim, viu o seu sim, limite? sim, sim. Geralmente o que acontece, o caminho é esse, né? A gente nunca deixar o paciente desamparado também, né? Então, ao perceber de alguma forma que eu não posso mais auxiliar, muitas vezes porque a questão daquele paciente está esbarrando com uma pessoa, uma questão pessoal, e eu não me sinto mais imparcial para estar ali ajudando aquela pessoa. É Então, incrível. Psicólogo, para mim, gente, é um cuidador de alma.
A mente, ela, às vezes, ela é uma vilã. A mente, ela pode fazer mal pro corpo físico e pra alma, pro nosso verdadeiro eu. Então, assim, pra mim, psicólogo, vocês são sensacionais, são cuidadores de alma. Isso pra mim, assim, é muito especial ter você ao meu lado, assim, muito. E uma coisa, gente, quando ela vai em festa de família, coitada da Raquel, né, Raquel? Porque as pessoas, elas se sentem acolhidas por esses profissionais. E, assim, muitas vezes eu converso, gente, fazer terapia é uma das melhores coisas da vida, não abra mão de fazer isso, né? É um conforto para a alma e para o corpo físico, porque o corpo físico ele se exaure. Quando a mente ela não está controlada, não sei, você tem essa noção total, né? Como que a mente é sabotadora e a mente não é você não, né? Então a mente, então assim, fazer terapia é uma escolha sensacional, assim, eu acho que todo mundo, eu acho que desde lá do início deveria ser como se fosse uma coisa obrigatória de vida. E muitas vezes é preconceito, né? As pessoas, lá tá fazendo terapia com psicóloga, já começa a achar um monte de coisa, mas não. Nesse mundo de hoje, vocês são essenciais. É muito interessante, assim, é muito importante pra mim. E eu queria saber de você, assim, pra mim, a ansiedade é uma vilã. A ansiedade libera cortisol, a ansiedade prejudica a minha cicatrização, né? Como é que você enxerga a ansiedade? Eu enxergo a ansiedade, gente, com um excesso de futuro no presente, né? E isso, assim, como é que você lida, assim, como é que você enxerga a ansiedade? Definitivamente, a ansiedade não é uma vilã, né? A ansiedade é uma reação natural do seu corpo frente a um acontecimento. A ansiedade é uma emoção, né? É uma emoção É a que... emoção nova do. Exato, sim. A ansiedade é uma emoção, né? E quando se torna talvez um transtorno, né? Quando de alguma forma você já começa a antever muitas coisas que vão acontecer. Então eu vou te dar até um exemplo meu, pessoal. A ansiedade, por muitos momentos, falou para eu não vir. Ela falou que eu ia me sair muito mal. Ela falou que eu ia passar vergonha. E se minha voz não saísse lá? E se não ficasse legal? E se a câmera não focasse tão bem em mim? Então, a ansiedade é esse sentimento. A ansiedade, ela está sempre imaginando cenários catastróficos, os piores cenários possíveis. E aí, como é que a gente combate, né? Eu acho que num primeiro momento é retomar esse entendimento de que eu estou ansiosa. Eu estou vivendo o momento presente, né? Eu estou me sentindo ansiosa, ela está me dizendo alguma coisa. E aí, quando eu nomeio esse sentimento, eu posso, de alguma forma, dar uma resposta mais assertiva. E aí eu falei para a ansiedade, não, eu vou me preparar, eu vou fazer um roteiro, eu vou estudar. O que eu falo de melhor? Como que eu posso entregar o meu trabalho para mais pessoas? E aí eu transformei essa emoção. Mas eu só pude transformar essa emoção porque eu senti, porque eu me conectei ao momento presente e entendi o que estava acontecendo. Então, voltando, né? Você entende como, às vezes, o processo terapêutico é importante na vida do sujeito? Só a partir daí eu posso operar uma mudança. Então, ela não é uma vilã, mas você precisa conhecê-la. Interessante saber disso, porque eu realmente sempre enxerguei ela como vilã, ela pra mim é uma vilã. Pacientes ansiosas que chegam pra mim no pré-operatório, eu percebo isso, porque a ansiedade, ela realmente ela me dá uma descarga que ela prejudica a minha cirurgia e meu pós-operatório. Paciente, ela tem mais dor, a cicatrização ela vai ficar prejudicada, o pós-operatório fica lento e arrastado, essa ansiedade, ela pode prejudicar até os familiares que estão ao redor. Você consegue me dizer, assim, um tempo mínimo, assim, não sei se há esse tempo, a paciente, ela tá no pré-operatório, ela procurar um profissional, um terapeuta, como é que funciona isso? Tem um tempo? Isso é possível estimar ou não? Eu acho que não é possível estimar num primeiro Sim. momento, tá? Mas o que eu penso? Eu penso que eu decidi fazer uma cirurgia, né? E talvez, se essa cirurgia está me gerando muitos questionamentos e eu não estou encontrando as respostas no meu grupo, na minha rede, será que convém eu procurar um profissional para conversar com ele sobre isso? E talvez, de alguma forma, ele me orientar no sentido de, é isso mesmo que você quer? Por que que você quer isso? Qual que é o seu objetivo em relação a isso?
E muitas vezes a gente encontra isso no nosso ciclo, né? A gente está falando aqui de quando eu não encontro essas respostas no ambiente que eu estou. Então, a partir daí, a gente talvez pode construir um caminho para que se torne uma ansiedade produtiva. Como que eu vou me preparar? O que que eu vou fazer? Quem tem que estar comigo nesse momento? Qual é a profissional que eu vou escolher? Eu confio nela. Todas essas perguntas talvez amenizem os sintomas ansiosos, porque vai mais na direção de eu vou fazer, mas como? Eu tenho conhecimento que isso me gera ansiedade, então eu preciso cuidar disso. Eu não sei se eu li isso em algum lugar ou realmente eu senti. Somos feitas de 3 estruturas, 3 corpos. O corpo físico, que é isso que a gente está cuidando, que é a nossa casa. A gente tem a alma, nosso verdadeiro eu, e a mente, que você deve entender muito bem. Mas por que eu quero dizer isso? Porque para mim acreditar em Deus, entender que isso aqui é dele, é muito importante. Como é que é Deus na psicologia? Como é que você entende a fé? Muito legal, assim, você trazer esse tema, né? Assim, é um tema muito importante que, inevitavelmente, a gente esbarra na clínica o tempo inteiro, né? Assim, fé e ciência caminham juntos, né? Não dá mais para a gente não falar de um fenômeno que acontece o tempo inteiro. Né? Então, muitas vezes, num primeiro momento que o paciente chega para nós, a gente quer entender, né, se ele acredita em algo, né, se ele tem de alguma forma uma espiritualidade, uma religiosidade, entendendo que isso nos soma para nós, enquanto terapeutas, no enfrentamento de uma questão, né, no enfrentamento de um problema. A religião vem para ajudar as pessoas, né? E muitas vezes, por exemplo, tem uma pessoa passando por um processo de luto que ela briga com Deus. E aí, naquele momento, a gente entende que vai ser um processo mais difícil, né? Vai ser um processo em que ele virou as costas para algo que era sagrado para ele. Né? E aí vem o impacto da religião, de alguma forma, né? Por que que Deus fez isso comigo? Por que que Deus me traiu? O que que eu fiz de errado? E aí, Mi, a gente fala muito sobre o coping negativo, né? A pessoa está lidando ali de alguma forma com aquela situação de uma forma negativa, de uma maneira negativa. Então, quando ele ainda acredita que aquilo aconteceu porque tinha que acontecer, ele vai, de alguma forma, tendo até mais disciplina para encarar aquele problema. Né? Então, quando um paciente chega para a gente, é muito importante que a gente pergunte, né? Que a gente entenda se ele acredita em alguma coisa. Porque se ele acredita em alguma coisa, seria mais um braço para a gente enfrentar aquele problema. Ai, Raquel, então, depois de tudo que a gente conversou, a gente viu a importância de reconhecer os sentimentos, de aceitar esses sentimentos. E como lidar com esses sentimentos? Eu acho que eu já vou responder a sua pergunta dizendo que você já respondeu. Eu acho que você entendeu, né? Sim, eu acho que sim, não Eu sei. acho que você entendeu que num primeiro momento a gente precisa reconhecer, né? E quando a gente está no piloto automático, quando a gente está na vida acelerada, quando a gente está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, a gente muitas vezes não reconhece o que a gente está sentindo naquele momento, né? Então eu acho que o primeiro passo é viver o momento presente, estar atenta, reconhecer. Se está desconfortável, o que que ele está dizendo para você? Todos os nossos sentimentos são mensageiros. Eu tô com raiva. O que que aconteceu? Aconteceu alguma injustiça? Né? Alguém te passou a perna? Aconteceu algo nesse sentido para você ter raiva? E a partir daquele momento, entender que existe um padrão de funcionamento e que se esse padrão de funcionamento não tá legal, eu posso procurar ajuda para me conhecer melhor, né? Para entender de alguma forma por que que eu ajo dessa maneira. Então, eu acho que, fechando da forma que você perguntou, né? A gente tem que reconhecer, a gente tem que estar sempre atento, vivendo o momento presente, desfrutando dos momentos. Eu acho que se eu tivesse dado bola para minha ansiedade, eu não estaria aqui. E eu acho que estaria perdendo uma oportunidade muito grande de compartilhar esse momento com você. Eu acho que, além de ser uma médica reconhecida, você é um ser humano incrível, né? Eu acho que quem está do seu lado vivencia a sua bondade, né? O quanto você cresce, mas você leva com você as pessoas que te ajudaram a crescer, né? Então, eu acho que é um sentimento de muita humildade, né? E um sentimento de muita gratidão,
né? Porque desde o início da minha trajetória você me ajudou. E pode ter certeza que você me ajudou mais uma vez, vencendo o meu medo, vencendo a minha ansiedade. E saiba que eu tô aqui por nós, né? Pela nossa história. E eu sou muito grata, tá? Grata sou eu. Muito obrigada pelas palavras. Incrível. Muito incrível. Obrigada. Você sabe que eu amo você. Você é incrível. É, Eu não tenho palavras. Muito obrigada por você ter vencido. Porque seria muito mais fácil, às vezes, você inventar uma desculpa e falar, não, não dá, eu me atrasei, né? Sensacional, muito obrigada. E você vai vir mais, tá? Nós vamos arrumar mais temas. Muito Vai ser um obrigada. prazer. Gratidão. Obrigada.